Abençoado povo de Deus, graça e paz. Hoje vou falar bem específico a realidade das coisas, em graça. O rei Salomão falou assim, esse aqui é o livro sagrado, Palavra de Deus, livro sagrado, Palavra de Deus. Depois eu vou contar uma história que aconteceu com um pastor da Assembleia de Deus, até que ele não é culpado, sabe? Porque ele seguia a tradição, seguia a Água, né? A Água é escrava com seus filhos, né? Que só pratica obra da carne. Então, o que podemos fazer? Nada. Só Deus abre o entendimento. O rei Salomão falou assim: ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Né? O pai diz: o meu pai, o meu avô, meu tataravô ensinou para meu avô. Meu avô ensinou para meu pai. Meu pai ensinou para mim. Mas graças a Deus, eu fui estudar a palavra em graça. Tá? A graça não tem condenação. A graça, o que você semeia, você colhe. Não é desse jeito que se pensa por aí. Ah, mas eu estou salvo. Toda vida você é salvo. Mas o que você semeia, você vai colher. Semeou feijão, vai colher feijão. Semeou arroz, vai colher arroz. Semeou vento, plantou vento, vai colher tempestade. Né? A graça não existe mais pecado. Porque quando passou Pedro e João estava Pedro e João num certo local, e Jesus ia passando, Jesus de Nazaré, Jesus segundo a carne que veio para cumprir a lei de Moisés, os dois falaram assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vai atrapalhar um pouco. Jesus não era o Filho de Deus. Jesus era o Cordeiro de Deus. Por isso que ele nasceu numa manjedoura. Sabe? Jesus cumpriu todas as leis. Toda a lei que tinha, Jesus cumpriu. Vamos fazer assim, toda a lei, a Torá, Jesus cumpriu tudo. A lei, os mandamentos, as ordenanças, tudo ele cumpriu por nós, para nós livrar da maldição de Água. A Água foi nascida que segundo a carne, né? Eu não quero colocar minhas mãos nisso, de modo de qualidade nenhuma, tá? Quem é nascido segundo a carne é carne. Quem é nascido segundo o Espírito é Espírito. A pessoa nasceu segundo a carne, ele vai ficar fazendo campanha, jejum, um monte de coisa que o próprio Cristo de Nazaré, o Jesus de Nazaré, já fez por nós. Ele não foi o nosso substituto? Foi. Outra coisa, Santa Ceia, ele também não fez a última Páscoa? Era a última Páscoa, né? Aí mudaram o nome para Santa Ceia, ficou Santa Ceia. Se era a última, então era para ter acabado. Jesus falou: fazei disso até que eu volte. Agora, está me vendo o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum, Isaías 50, o profeta Isaías falando, né? O profeta Isaías falando, eu achava que 57, se não tiver esquecido. 57. Isaías 57 ou 47. 57 ou 58. O verdadeiro jejum. Aí o pessoal lê o texto todo. E não é o texto todo. 57. O próprio Deus falou assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele não falou que era outra coisa, não. É conhecimento mesmo. E também, lá em Oséias, ele falou assim: eu quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia de Deus, mais do que o holocausto. Né? Isaías 50 fala do verdadeiro jejum, né? É bem no finalzinho, rapaz. Palavra bonita. Só lê o texto todo, né? Quem nasceu segundo a carne,
H, que representa a carne, ele faz tudo o que está escrito aqui, ó. O verdadeiro jejum ele faz. Ele faz tudo que está nessa página toda, né? Mas jejum não era jejum não era um item da lei? Era. Por isso que Jesus teve de se batizar. Porque antigamente, quando ia se oferecer um cordeiro em oferenda, dava um banho, aquele significava um batismo, né? Deixava a pele limpa da ovelha, né? Do carneiro, do cordeiro, e oferecia em holocausto para Deus. O profeta Elias tinha um monte de profetas lá de Baal, os Baús, e só tinha um profeta que era o profeta Elias. Ele falou assim: ó, primeiro você mata o boi para vocês, para a oferenda de vocês, eu faço a minha depois. Aquele que responder com fogo, esse será Deus. E você sabe a história que aconteceu, né? Isso é bíblico, né? Eu não estou inventando nada na cabeça, não. Isaías 57, o verdadeiro jejum. Chama em alta voz, é que o filhos de água está fazendo. Não te detenha, levanta a tua voz como a trombeta. Anuncia o meu povo as suas transgressões, que era muito, e a casa de Jacó os seus pecados. Ó, na antiga lei a coisa também era meio violenta. Era tão violenta que ninguém cumpriu. Pois dia a dia me procura, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos de seu Deus. Pergunta-me pelo direito da justiça e tem prazer em quem se chega a Deus. Diz-me, por que jejuamos? Nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma? E tu não sabes, contudo, num dia em que jejum, prossegui nas vossas empresas, explorando todos os vossos trabalhos. Para contenda e debate jejuai, e para ferir com um punho ínico. Não jejuai como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto, porque antigamente o pessoal era acostumado a rezar alto, no monte, ninguém com tudo, né? Aí jejuava desse jeito. Aí no 5, Isaías 58:5. É este o jejum que eu escolhi, Deus falando, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza. É isto o que chama de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não seja ele assim. Não é esse jejum não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, esse é o verdadeiro, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os quebrantados e despedace todo o jugo. Não é também que reparta o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres desterrados. E vendo os nus o cubra, e não te esconda do teu próximo. Aí no 8 fala assim, eu li o 7 como foi. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará.
a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamará e o Senhor te responderá. Gritará e ele dirá: Eis-me aqui. Aqui se tirarem do meio de ti o jugo e o estender do dedo, do dedo, e falar inicamente. E se abrir a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Eu vou ler só até o 10, sabe? Não tem muita gente fazendo jejum aí, mas passa por um abençoado, que eu chamo tudo de abençoado, são todos abençoados por Deus. Ok? É feito o rei Salomão falou: ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Ensinaram tanta coisa de H. A H fala assim: ó, tem que fazer isso, ó, tem que fazer aquilo. Se então, tu vai para o céu, tem que aceitar Jesus. Tem que fazer tanta da coisa, e só tem que fazer isso que eu falei, né? Que está escrito aí, é escrito, o profeta Isaías, Isaías 58, aí vê o verdadeiro jejum, hein? E hoje, sabe, se o que acontece, diz que pequenas igrejas, grande negócio, até passou no Globo Rural, no Globo Rural, passou na Globo, né, na pequenas empresas, grande negócio, né? É esse jejum que vocês querem, que eu quero, que Deus quer, que entre lá na igreja, vão. Até inventaram a musiquinha lá. Quem tem 10, vem cá pra frente. Quem tem 100, vem cá pra frente. Quem tem 10, vai lá pra trás. Aí tinha um bêbado, né? E o bêbado respondeu: eu que não tenho dinheiro, show Satanás, show Satanás. É esse o jejum que você escolheu? Que chega o necessitado lá, né? E aponta o dedo, em vez de ajudar, espanta. Ó, está escrito, isso é biblicamente escrito também, é correto. Jesus falou assim: antes de Jesus só veio ladrão e assaltante. Né? Está em Mateus, está nesse livro sagrado aqui, procura que acha, para os teólogos, em THD, né? Ladrão e assaltante. Agora, quem sou eu para estar julgando ninguém? Está escrito. Se está escrito, eu sei, eu creio, né? Por que eu vou crer no evangelho que o cara está lá tirando meu dinheiro, que ele nasceu segundo Aga, né? Segundo o rei Salomão. Era um homem sábio, mas sabedoria espiritual ele não tinha, né? Ele mandou o pai ensinar o caminho que o filho deve andar, mas ele não explicou o caminho, tá? Jesus falou assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O ressuscitado, o de Nazaré morreu, né? O Nazaré morreu. Se você ler 9, Hebreu 9, o texto todo, você vai ver que ele estava fazendo o testamento. E quando ele fez o testamento, essa mensagem tem um pouco comprida, acabou. Hoje, o que você semeia, o que eu semeio, eu colho. Eu não posso julgar ninguém, eu não posso, tá? É a palavra de Deus que fala, não é eu que estou falando. É a palavra de Deus, mas pelo livro de Allan Kardec, quem fala é o Espírito, né? Mas eu aqui não estou usando o meu Espírito, estou usando a palavra que está escrita aqui, ó. Isaías 58, né? O verdadeiro jejum.
né? O verdadeiro jejum, Isaías 58. E a graça de Deus, Cristo nos libertou, Gálatas 5, primeiro, para que de fato sejamos livres. Nós não precisamos ser adormestados, né? Uma pessoa para ensinar para nós podemos falar diretamente com Deus, com Todo-Poderoso, sabe? Tem anjo, tem arcanjo, tem querubim, tem serafim, tudo isso tem. Agora fica uma moça aí no meu e-mail, só que eu dei um negócio lá no e-mail, coloquei no meu e-mail dela, e dizendo que o anjo tem um recado para eu. Ô, meu anjo, quando quiser falar comigo, ele vem e fala. Um dia eu fui para uma igreja, né? Chegaram lá, os irmãos que viu eu assim, meio esquisito, meio desmanteladinho, meio desarrumadinho, falaram assim: o Senhor está me revelando. E o que é comigo, hein? Você está revelando quem? É com você mesmo. O Senhor está revelando, irmão, que você tem que fazer o conselho. Mas, irmão, mas não tem nenhuma orquestra. Não é que eu vou fazer o conselho que não tem nenhuma orquestra. Nenhuma orquestra eu tenho. Conselho só se faz com orquestra, né? Ah, não é isso não, isso tá bom, mas então pensei contando, pode ficar cegado aí. Pode ficar de boa. Aí todo mundo levantar da igreja e olhar, ei, tá blasfemando. Quem blasfemando o quê, rapaz? Quando Deus quiser falar com a pessoa, Deus fala diretamente. Deus não fica mandando recado. Deus não é Deus de recado, não. Deus, ele é o Senhor da vida. Deus não faz vida, Deus é a própria vida. Deus, ele é a própria vida. De tudo e de todo. Criador de todas as coisas, de todo o universo. Ainda fica mandando recado, rapaz? Que é isso, rapaz? Eu tenho, ô seu Luiz, ajuda aí, né? Limpa na chulipa, pimba na gorduchinha. Manda embora, pessoal, moço. Isso é água. Larga a água para lá, vai para Saraí, que é livre. A Jerusalém, que desceu do céu. Essa é livre. É Isaac, Abraão. Em Abraão será bendita toda a tua descendência. Em Deus falando para Abraão, em Isaac, será bendita toda a tua descendência, Abraão. Toda a descendência de Isaac. Tudo. Né? Porque Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Justiça de quem? De Abraão? Não, de Deus. Né? Abraão não teve poder nenhum. Né? E todos os dias de Deus, Romano 17 por diante, está determinado por Deus ainda informe. Diz que o bom pastor dá a vida pela ovelha. Aquele que não entra pela porta do aprisco é ladrão e assaltante. Assim está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É ladrão, aquele que não entra pela porta do aprisco é ladrão e assaltante. Né? Eu, abençoado, quando Deus assim me permite ir, sabe? Que Deus permite direto, né? Deus não deixa a pessoa sem permissão. Aí eu estou gravando mais outro vídeo sobre a graça. A graça é assim. Não existe mais pecado hoje, porque Jesus Cristo, pelo só homem, entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Adão entrou o pecado no mundo, o pecado tem a força. Porque veio a lei, o pecado criou força. E por outro, saiu que foi o Jesus de Nazaré. Saiu, né? Leia aí, releia a carta dos apóstolos Paulo, você vai ver que não tem pecado mais. Você vai ver que você não precisa estar se gritando, se lamentando por uma coisa que já está em você. Não existe pecado, não existe condenação em graça, não existe jejum, santa ceia, batismo, é um monte de coisa que não existe. Quem está anunciando jejum, santa ceia, corrente, é tudo filho de H, ou seja, de Salomão. Salomão nasceu segundo H. Então ele nasceu no costume da lei. O apóstolo Paulo também nasceu segundo a lei, mas ele anunciou, mas Deus enviou, já era o vaso escolhido desde antes da fundação do mundo, para anunciar a graça. Graça, palavra que liberta. Graça, o fim da maldição. Né? E hoje,
Quer fazer jejum? Vai fazer. Aprender a fazer, vai fazer. Vai fazer qualquer coisa. Eu aprendi tudo, aprendi, ó, aprendi. Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, magia branca, magia negra. Esse negócio fala de Exu aí. Conheci. Exu simplesmente foi uma pessoa igual a mim, só que ele vive em outra dimensão. Tá? Os espíritos existem, os anjos existem. Tudo que Deus criou não se acaba. No espírito, não, na matéria acaba. A matéria acaba, a matéria vem da carne, a matéria volta para o pó. E o espírito continua a evolução dele, seja nesse plano, ou no outro mundo, ou no outro submundo, e assim sucessivamente por diante. Graça, palavra que liberta, graça, o fim da maldição. Gálatas 1, verso 3. Aquele que anunciar outro evangelho, se não for segundo a graça de Deus, seja ele anátema. Anátema significado é o quê? Maldito. Gratidão, até a próxima mensagem. Gratidão sempre.